Ontem, dia 25 de julho, foi o dia do escritor. Eu não poderia deixar de falar dessa data, porque é exatamente essa pessoa que se dispõe a escrever histórias, a colocar vidas no papel, a transformar as nossas vidas de leitor. Então eu queria dizer que se você é um escritor, e eu não estou falando de um autor que é publicado, eu tô falando daquele que se dispõe a colocar as palavras ali na tela do computador ou no papel. Se você dispõe a escrever uma história que quer transformar vidas, que quer modificar os sonhos, fazer com que as pessoas se enxerguem melhor através de suas histórias, então eu desejo a você uma vida maravilhosa, cheia de saúde, com muita força, e que através das suas palavras você possa mudar vidas. Feliz Dia do Escritor pra você! Olá todo mundo! Eu sou Karine Leôncio e seja bem-vindo a mais um vídeo do Kabuki TV e bem-vindo a mais um dia de VIPs. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o top 10 dos meus autores favoritos. É muito complicado falar de autor favorito porque hoje existe aquele autor que vai mudar a sua vida, que vai marcar a sua história com um mero livro publicado, e existem aqueles autores que vão precisar de uma série inteira pra fazer você entender aquilo que ele queria dizer. Então sim, eu tenho um top 10 de autores favoritos. Eu também preciso declarar aqui que eu sou muito romântica, que é através desse meu gosto pelo romance que eu acabei descobrindo muitas novas histórias, muitos novos gêneros. Eu me declaro geração Crepúsculo, sim. Eu sou aí da geração de Crepúsculo. Eu comecei lendo através de Crepúsculo e a partir dali eu consegui alcançar novas histórias, e hoje eu vou contar pra vocês os meus 10 autores favoritos. É muito complicado colocar tudo dentro de um top 10, listar quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, é uma coisa muito difícil de fazer, mas ainda assim sinto que foi bem tranquilo pra mim fazer a listinha, porque existem aqueles autores que vão se destacar no topo da lista pra mim por causa de todo um mundo que eles criaram, de toda uma história que eles me passaram, e também existem aqueles autores que eu adoro ler um romance, que assim que o romance sai, eu vou comprar esse livro e eu sei que eu vou amar por causa das experiências incríveis que eu tive anteriormente com eles. Então, sem enrolar muito, que eu adoro falar no início de vídeo, bora começar. Em décimo lugar, eu tenho a autora Karina Ricci. Essa autora, ela me deu um choque de realidade no que se tratava a literatura nacional. Eu já tinha lido muitos livros nacionais, muitos mesmo. O que eu posso dizer é que ela me mostrou com outros olhos o que é a literatura nacional. Só que quando se trata de Karina Ricci, eu tomei um susto quando eu li esse livro. Eu não esperava muita coisa. Muitas amigas minhas falavam: meu Deus, leia Perdida, você vai amar esse livro. E realmente eu falei: poxa, é um romance, a menina vai pegar um celular e vai voltar pro século XIX, Senhor Deus. Então eu esperava não me apaixonar muito pela história, porque eu tenho uma certa resistência com romances de época. Mas adivinha só o que aconteceu? Ian Clarke, Sofia e todo mundo de Karina Ricci transformou meu olhar quanto à literatura nacional. A Karina, ela tem uma narrativa maravilhosa. Ela escreve tiquilite, ela é uma autora de tiquilite, mas ainda assim você consegue encaixar os livros dela em diversos gêneros. Eu li Perdida, mas a sensação que eu tinha é que eu não estava lendo só um tiquilite. Eu estava lendo um romance, um drama, uma fantasia, uma leitura moderna, mas também antiga. Ela consegue colocar a intensidade do romance entre o casal. Às vezes é uma tensão muito grande que tem entre os casais, alguma coisa encoberta que existe nesse casal, e ela consegue colocar isso em palavras e ela transborda na hora de escrever, e você acaba se transbordando também na hora de ler os livros dela. Ela entrou pra minha lista de favoritos porque, sinceramente, eu não consigo me lembrar de um romance que seja tão romântico quanto os livros da Karina. Além de Perdida e de Encontrada, que é a sequência, ela também tem No Mundo da Luna, eu já mostrei aqui nas Confissões de um Bibliófilo. Ela tem Procura Seu Marido, enfim, tiquilites incríveis, maravilhosos, e eu recomendo muito pra vocês essa autora. Pra quem gosta de romance, vocês vão aí se surpreender com a Karina.
sério, eu nunca tinha lido nada parecido com os livros dela. Em nono lugar, eu também tenho uma queridinha que é a Bianca Briones. Eu sempre a chamo de queridinha nos vídeos porque de fato ela é minha querida, sabe? A sensação que eu tenho é que eu quero ser amiga assim da Bianca pela vida inteira. Ela é uma pessoa incrível, ela é inspiradora e ela como pessoa, sabe? Ela não só passa isso através dos livros. Você vê toda a força, toda a inspiração que a Bianca tem, não só através dos livros dela, mas se você acompanha a Bianca nas redes sociais, você sabe do que eu estou falando. O principal elemento que existe nos livros da Bianca é a perda. A pessoa, o protagonista está sem defesas. Tanto no livro As Batidas Perdidas do Coração, quanto no Descompasso Infinito do Coração, que eu mostrei aqui pra vocês no primeiro vídeo do canal, eles trazem protagonistas que perderam algo muito importante na vida ou que vieram perdendo coisas importantes na vida e que se tornaram pessoas cheias de sofrimento e vazias, ao mesmo tempo de amor, pessoas que sofreram muito, e ela consegue prender você desde a primeira linha nos livros por causa não só desse sofrimento, mas ela consegue colocar isso em palavras. Ela não começa o livro contando uma história, ela começa o livro sempre contando sobre um sentimento, sobre uma sensação de perda. Enfim, eu não consigo falar muito sobre a Bianca porque eu me emociono, porque ela simplesmente consegue alcançar, sabe, o ponto mais profundo do seu coração enquanto você lê. Os protagonistas da Bianca são incríveis e eu já estou esperando o terceiro livro na Bienal, porque minha Nossa Senhora, eu preciso, ela é maravilhosa e vai ser uma autora aí que eu vou ler a vida inteira sem precisar ler sinopse ou qualquer coisa do tipo, porque eu sei que eu vou amar. Em oitavo lugar, eu tenho Colleen Hoover. Ela com certeza entraria em primeiro lugar de New Adults, porque a Colleen, ela conseguiu fazer com que eu sofresse durante toda a leitura, só que de um jeito muito diferente. A narrativa de Um Caso Perdido é muito intensa e sim, eu coloco Colleen Hoover nessa lista de autores favoritos por causa de Um Caso Perdido. Muita gente é apaixonado por Métrica, Pausa, enfim, aquela trilogia primeira da Colleen, lançada no Brasil, mas o que me deixou de queixo caído com a autora foi os livros de Hopeless. Em Um Caso Perdido, ela supriu todas as minhas necessidades de leitora. A sensação que eu tinha enquanto lia é que a Sky e o Holder, que são os protagonistas, eles estavam ali de mãos dadas comigo, contando uma situação difícil, e a sensação que eu tinha é que eles estavam me puxando pela mão para poder enfrentar a luta com eles. Foi a coisa mais difícil de encarar, foi o final desse livro. Os protagonistas deles te seguravam e te levantavam para você lutar ali do lado deles. Era incrível. E eu gostei muito do romance de Sky Holder. Ela não é clichê, ela não brinca em serviço, ela não espera uma ou duas páginas preenchidas para poder dizer o que realmente eles querem um para o outro. Sabe o que é você pegar um casal de um romance que fica o livro inteiro para ficar junto porque os dois não têm coragem de dizer o que sentem um pelo outro? Caramba, e quando esses personagens se encontram, eles deixam tudo às claras, colocam tudo sobre a mesa mesmo e veem no que vai dar. Gente, eu não poderia deixar de colocar a Colleen Hoover nessa lista porque ela se tornou uma autora favorita, porque ela sabe escrever personagens protagonistas incríveis, com uma narrativa intensa. E, gente, eu chorei tanto com esse livro. Eu também chorei muito com Sem Esperança, que é a sequência. E Colleen é maravilhosa e ela vem na Bienal e eu preciso dar um abraço nela e não soltar nunca mais. Em sétimo lugar, eu tenho Becca Fitzpatrick, da saga Hush Hush. Primeiro que a saga Hush Hush é uma das minhas sagas favoritas sobre anjos. E o segundo fato é que a Becca, ela consegue escrever de um jeito, ela vai contando a história. E enquanto eu lia, eu tinha que parar de ler só pra falar, meu Deus, como essa mulher escreve bem. Como essa mulher escreve bem. E ela consegue colocar um diálogo incrível e ela vai sugando você durante os diálogos, pra depois te dar um choque de realidade. Visualizar esses livros foram as coisas mais fáceis que eu fiz na vida. Porque a narrativa da Becca é maravilhosa, você não precisa de muito tempo pra absorver a história, pra entrar no ritmo dela. Você já se apega a Nora ali nas primeiras páginas e eu quero muito que ela lance uma nova série sobrenatural logo e ela é incrível. Em sexto lugar, eu tenho Rick Yancey com A Quinta Onda. Eu falei pra vocês na resenha de A Quinta Onda que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês que o Rick, ele conseguiu escrever ficção científica
científica, mas ao mesmo tempo você parecia que estava lendo um romance por causa que ele descrevia uma flor, mas que no segundo seguinte estava descrevendo uma nave alienígena, lembram? E bem, ninguém escreve melhor do que ele em relação a isso. Eu fiquei presa do início ao fim na história. Eu só não consigo confiar muito em um personagem que aparentemente deve ser aí um dos queridinhos leitores, mas eu acho que talvez isso tenha sido aí uma intenção do Rick, colocar um dos personagens para ser confiável, mas ao mesmo tempo não, ainda ter essa dúvida sobre ele. Mas vamos ver como é que vai acontecer na sequência. Mas o Rick, ele já entrou aí pra minha lista de autores favoritos e com certeza eu vou ler qualquer livro que ele venha lançar no Brasil. Qualquer mesmo. Até, enfim, lista de compra de supermercado. Subindo um pouquinho na lista, a gente tem Lauren Kate. Por que Lauren Kate? É muito fácil falar da Lauren. Ela tem uma narrativa poética que poucos têm. Ela narra o livro, a história, em terceira pessoa. E a sensação que você tem é que não está lendo um livro romântico, uma prosa longa, mas sim uma poesia. E eu adoro o autor que consegue descrever um simples feixe de luz, sabe? Mas com tanta intensidade que você quer se apegar àquela luz. E a Lauren, ela fez isso do início ao fim da saga. Eu peguei Tormenta porque é o meu livro favorito da série. É um livro que vai se passar numa escola de anjos em Shoreline, ou Shoreline, tem gente que fala Shoreline, mas whatever. E esse livro é engraçado porque tem um personagem aqui muito engraçado e é estranho um livro com uma capa dessa você rir tanto durante a leitura. Gente, eu ri tanto com o Miles, tanto. E ele tinha umas piadas loucas, engraçadas, e todas as situações que acontecem aqui prenderam muito nesse livro. A Lauren, com certeza, é uma autora que eu vou ler qualquer livro que ela publicar no Brasil. Claro que ela não escreveu nada como a saga Fallen. A duologia Lágrima não é ainda aquela coisa maravilhosa de Fallen, mas eu sinto que a Lauren, ela vai escrever algo tão maravilhoso quanto ainda assim. A Lauren, ela é maravilhosa e eu fico muito triste de saber que ela veio para uma Bienal no Brasil e eu, na época, não frequentava bienais. Tá calor, tá quentinho. Tá calor, tá quentinho. Em quarto lugar, nós temos Kimberly Dertin, e eu não sei como é que se fala sobre o nome dela, mas ela é essa coisa aqui, e é esse nome aqui. E é essa capa aqui do livro que eu vou falar agora. Eu mal comecei o canal, já falei tanto de algumas autoras. A Kimberly escreve thriller psicológico, sobrenatural, romântico, intenso, maravilhoso, investigativo e meu Deus do céu. Ecos da Morte, eu não vou falar sobre a história dele, porque eu já falei um pouquinho nas minhas capas mais bonitas da estante, acho que foi, não sei, vou deixar aqui nos cards. Eu lembro de, enquanto li esse livro, a mesma coisa com a Lauren Kate. As descrições dela em relação aos ecos, às vezes era uma sensação de um beijo, qualquer coisa normal, e ela transformava isso em algo muito maior. Kimberly é incrível. Kimberly é maravilhosa, eu adorei os protagonistas, os personagens. Ela pegou um relacionamento difícil como melhores amigos. A Violet e o Jay, eles são melhores amigos antes da história começar. E transformar isso num romance de casal poderia ter sido muito difícil, muito dramático, mas ela consegue aí deixar de uma forma mais profunda, mais adequada ao clima da história, e ela fez isso maravilhosamente bem. É por isso que ela entrou para o top de autores favoritos, e eu sei que eu vou ler qualquer coisa que ela lançar no mundo, só por causa da escrita maravilhosa dela e, claro, por causa da desenvoltura dela do início ao fim da história. Em terceiro lugar, nós temos Laini Taylor com Feita de Fumaça e Osso, e eu venho falando desses livros aqui também. Meu Deus, eu tô ficando uma pessoa meio repetitiva. Laini, ela consegue... O que eu vou falar aqui, gente? A Laini é maravilhosa. Feita de Fumaça e Osso é uma trilogia incrível que sabe falar de uma guerra milenar do jeito mais lindo possível. Você já leu um livro que é lindo, mas não é lindo só por causa da história, mas a escrita da autora é tão linda e você fica, minha Nossa Senhora, que mulher linda, gente, parabéns! Ela consegue desenvolver protagonistas incríveis, e quando eu falo de protagonistas incríveis é que, embora eles não sejam seres humanos, eles conseguem construir uma sensação de humanidade, sabe? E eles perderam tanta gente na vida deles. Eu falo de famílias inteiras, sabe? É quase como se tivesse acontecido de fato um apocalipse no universo da Laini, e há tanto horror na história em relação a alguns acontecimentos nessa guerra, e você também fica horrorizado, mas você fica apaixonado pela história, pelos personagens, e a Laini é maravilhosa. Em segundo lugar, nós temos Rachel Mitty,
essa coisa aqui. E ela é autora de Academia de Vampiros e também da série Laços de Sangue. Ela conseguiu, numa história narrada inteiramente durante todos os livros da série em primeira pessoa, alcançar todos os pontos de vista possíveis. A Richelle, ela tem um jeito peculiar de escrever. Quem já leu os livros dela sabe, além de serem narrados em primeira pessoa, como eu disse, ela consegue colocar umas intrigas, uns conflitos incríveis no meio de uma história toda sobrenatural. É por isso que eu falo que esse livro qualquer adolescente pode ler. Existem intrigas e tem bullying, e tem 1 milhão de coisas complicadas na escola São Vladimir, como qualquer escola humana. A Richelle, ela consegue colocar tanta normalidade nos livros que deveriam ser paranormais. Gente, ela faz isso perfeitamente bem. Em primeiro lugar, nós temos quem? Cassandra Clare. E eu tenho meus livros autografados. Claro que parece aqueles vistos que a gente ganhava na escola, mas a Cassandra Clare trocou nesse livro, isso que importa. Isso que importa. O mundo dos Shadowhunters é aquele mundo que eu queria viver, que eu não queria ficar longe. Eu ainda não li esse livro por motivos de medo de desapego, medo de encarar o fim da história e não ter mais nada dessa série para ler. É por isso que eu comprei na pré-venda desesperada para ler, mas mesmo depois de 1 ano eu ainda não consegui pegá-lo. E a Cassie, em terceira pessoa, ela consegue transformar essa história, os personagens, em pessoas que a gente quer viver a vida inteira junto, sim, lado a lado, não soltando nunca mais. E ela é incrível e por causa disso ela está no top 1 dos meus romances favoritos. Vamos ao primeiro PS. O primeiro PS é que eu não coloquei J.K. Rowling aqui, porque eu nunca li nada dela. Mas, gente, juro, vou resolver esse problema até ano que vem, tá? Prometo, prometo. Bem, amores, foi isso para o Dia do Escritor. Um dia atrasado no Kabuki. Eu espero que vocês tenham gostado dos livros. Fale um pouquinho aqui embaixo sobre tudo que você achou. Comenta aqui embaixo quais são os seus autores favoritos, qual desses aqui você tem para si. Se você não gosta de algum deles, só você falar aqui embaixo também. Afinal, o YouTube é um ambiente democrático. Eu estou indo, mas eu volto amanhã. Dê um joinha para ajudar na divulgação do Kabuki TV. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Acompanhe Kabuki TV nas outras redes sociais, facebook.com/Kabuki TV. Também tem Instagram, tem Twitter. Eu vou deixar aqui todo mundo aqui embaixo para vocês não se perderem. E é isso, gente. Amanhã a gente se vê no último dia do VIPS. Ai, um big beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!